todos os peixes do mundo em uma rede. Vocês já imaginaram isso? É o simbolismo que nós temos nessa mensagem do Evangelho de João, capítulo 21. Precisamos aprender, precisamos saber como chegar a uma pescaria como essa. Os irmãos com certeza vão se lembrar da palavra do nosso irmão Fernando, quando teve a oportunidade de nos trazer a palavra aqui, lembrando, daquele texto, quando Jesus chama os seus discípulos para serem pescadores de gente. Foi uma palavra muito abençoada que o irmão Fernando nos trouxe. E hoje nós estamos retomando esse tema a partir de uma outra visão, a visão do Evangelho de João. Só recapitulando, quando Jesus ressuscita no domingo em Jerusalém, que ele se encontra com as mulheres, uma das primeiras instruções que ele dá é que os discípulos retornem para a Galileia, a região de origem deles, porque ele iria encontrá-los lá. Mas há registros de que esse primeiro encontro aconteceu ainda lá em Jerusalém, ainda no lugar onde eles estavam, de certa forma, se escondendo, o local onde foi a última ceia, que eles tinham alugado e que eles estavam hospedados ali. Mas, conforme Jesus mesmo tinha prometido, ele teve também esse encontro à beira do Mar da Galileia, ou do Lago de Tiberíades, como o texto do Evangelho nos fala. E então os discípulos foram para lá, impactados pela experiência da ressurreição, do reencontro com Jesus, mas sem uma orientação muito clara sobre o que fazer da vida dali para frente. Não é? Jesus já não estava mais caminhando com eles, o projeto de alguns, de eventualmente uma tomada do poder, de se tornarem, quem sabe, ministros de um novo governo de libertação nacional, não é? Havia discípulos que acreditavam nisso e até já estavam discutindo a distribuição dos cargos, e tudo isso foi por água abaixo. E Pedro, então, resgata aquilo que ele sabia fazer. Pedro, assim como André e outros discípulos, era pescador. Então ele disse: vou pescar, coisa mais natural. E ele foi, então, de madrugada, como era o costume deles, saiu, então, para pescar, e com ele foram, então, os outros discípulos. Ele disse: já que você vai pescar, vamos, então, todos juntos fazer essa pescaria. E ficaram a noite toda com as redes no meio do Mar da Galileia e não conseguiram apanhar nada. Não é? O fato é que uma coisa muito importante tinha acontecido na vida deles e eles ainda não tinham se dado conta, eles ainda estavam processando isso. Não é? Jesus tinha avisado para eles, João capítulo 15, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vocês dependem de mim, para que vocês deem fruto, vocês têm que estar ligados a mim. Então, principalmente a partir da ressurreição de Jesus, nada do que eles fossem fazer podia ser feito sem uma orientação, sem um contato, sem incluir Jesus naquilo que eles iam fazer. Isso é muito importante a gente compreender, sabe por quê?
Porque isso vale para nós também, porque nós também somos discípulos de Jesus, não é? E nós também, o que a gente faz? A gente sai para pescar, para trabalhar, para estudar, para dar aula, para assistir aula, para ir à igreja. E a gente vai levando a nossa vida assim, na nossa rotina, na nossa sequência interminável de tarefas, não é? E vamos ser sinceros, né? Na grande maioria das vezes, qual o lugar que Jesus tem nos rumos que a gente dá na nossa vida? Eles simplesmente foram pescar, mas em momento nenhum eles se davam conta de que eles tinham a partir dali que caminhar junto com Jesus. Saíram para pescar e não conseguiram apanhar nada, não é? Foram pescar da mesma forma que eles pescavam durante anos, anos e anos. Não é que eles não soubessem pescar, eles eram pescadores profissionais, aquele era o ganha-pão deles. Eles viveram disso durante boa parte da vida, só uns 2, 3 anos. Só que deram um intervalo na pescaria para seguir a Jesus. Mas voltaram para a velha vida da mesma forma que eles a viveram durante todo o seu tempo. Foram pescar e não apanharam nada. Jesus sabia disso tudo, porque Jesus estava acompanhando aqueles homens, todo aquele grupo de pessoas que o seguia, ele estava acompanhando. E tanto estava acompanhando que ele aparece então na praia do Lago de Tiberíades, ali assistindo toda aquela cena, vendo aquele barco voltando para a praia com as redes vazias. Mas antes que eles desembarcassem, então ele dá uma recomendação. Ele fala assim: escuta, tem algum peixe aí com vocês? Ele põe o dedo na ferida, né? Acho que era a última pergunta que eles queriam ouvir naquela situação era de alguém perguntar: e aí? Cadê os peixes de vocês? Uma pergunta inoportuna. E eles respondem laconicamente, como a gente sempre faz quando recebe uma pergunta chata, né? Ele diz: não. Sem maiores explicações, né? E é nessa hora, então, que Jesus faz uma recomendação para eles. Diz: escuta, experimenta pescar do outro lado do barco. Passa a rede para o outro lado. E vamos ver o que vai acontecer. Gostaria muito que o nosso irmão Reverendo Sabanai estivesse aqui, ele que é um conhecedor, né, de pesca, das pessoas que mais entendem aí, pelo menos das que eu conheço. Ele saberia explicar melhor se fazia sentido essa recomendação de Jesus ou não, se tem diferença você pescar com a rede do lado esquerdo ou do lado direito. Mas o fato é que eles estavam naquela situação: nós não temos nada a perder. Não temos nada a perder. A gente fez tudo que a gente achava certo e o negócio não deu resultado. E isso tem muito a ver com a nossa vida também, porque muitas vezes a gente também, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, com a nossa coragem, com todas as nossas virtudes, não é? A gente faz, de acordo com a nossa avaliação, a gente faz tudo certinho e não consegue pescar nada, não tem resultado, não é? Então, nessas horas, Jesus chega para a gente e diz: olha, joga a rede do outro lado.
experimenta fazer as coisas de uma maneira diferente, não da maneira que você sempre fez, não dentro da sua tradição, da sua cultura, do seu conhecimento, da sua técnica. Jesus nos convida a mudar de lado, a ver as coisas a partir de um outro lado também. Sai da sua posição e contempla a situação de um outro ângulo, de outra forma. Esse é o verdadeiro sentido dessa mudança no lado do barco. Porque quando Jesus nos orienta a fazer isso, com certeza o resultado vai ser outro. O resultado vai ser outro. Não estou falando aqui de prosperidade, não estou falando de sucesso, não estou falando de ganhos materiais, também, não é? Deus quer nos ver felizes, sem dúvida, mas o importante é que o resultado, ele é palpável, ele é visível, ele é nitidamente superior àquele que a gente consegue sem a orientação que Jesus nos dá. Ele está nos contemplando da praia. Nós estamos aqui a cerca de, seguindo o relato do texto, de 90 metros da praia. Mas de longe mesmo ele nos recomenda: passa a rede para o outro lado. Porque ao passar a rede para o outro lado, não é? Então, eles sentem a diferença e a pescaria é outra. João 15 nos diz, né? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E isso se concretiza nesse momento dessa pescaria lá no Lago da Galileia, né? E se concretiza nas nossas pescarias também. Também. Então, esses peixes, né, que Jesus, que os discípulos conseguem apanhar na rede são 153. Existe uma interpretação muito interessante, por isso eu chamo esses 153 peixes de todos os peixes do mundo, porque um estudioso da antiguidade, não lembro agora o nome dele, mas ele tinha escrito um tratado de, digamos assim, de zootecnia, dentro dos conhecimentos disponíveis na época, e ele catalogou ali na região do Mediterrâneo 153 espécies de peixe. 153 espécies diferentes de peixe. Entre esses peixes, inclusive, aí eu menciono o reverendo Sabanai, estava a nossa tilápia. A tilápia é do Nilo, é do rio Nilo, a origem dela. E ela é conhecida na região da Palestina também. Então, esses 153 peixes seriam todas as espécies de peixe do mundo. Esse cientista, digamos, da época, nunca ouviu falar da Amazônia, né? Nem ideia, né? Só da gente ir no mercado dos europeus, a gente começa a ver peixes que eu nunca tinha ouvido falar, né? O filhote, o gó, né? Tem outros, gurijuba, mapará, e etc, etc, etc. Né? Só lá dentro do Vero Peso tem mais de 150 espécies de peixe lá vendo. Mas, o que significam, então, todas essas espécies de peixe? Lembram que Jesus tinha chamado aqueles homens para serem pescadores de homens, pescadores de gente. Então, naquela rede, o que estava ali, todas aquelas espécies, toda aquela variedade de peixes que estava ali, significa o quê? Representa toda a humanidade, todas as espécies
de gente, todas as raças, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. Foi isso que Jesus quis lembrar àqueles pescadores, não é? Vocês são chamados para ser pescadores de gente de todo tipo, sem exclusão, sem xenofobia, sem preconceito, nada disso. Todo mundo tem lugar nessa rede que vocês lançam. E a rede não se rompe, pode encher, porque essa rede ela é inclusiva, ela recebe todos os peixes, a todas as pessoas. Não é? É até interessante que hoje a palavra rede, ela é até mais usada num outro sentido, né? Rede hoje tem a ver com comunicação, com interação, interligação, né? Redes sociais, rede de dados, rede de informação, tudo isso é mais usado hoje a palavra rede nesse sentido, digamos assim, virtual do que propriamente a rede da pesca, né? Ou a rede do gol, né? Fica lá na baliza. Tudo é rede. E todos os peixes cabem nessa grande rede, não é? Mas é importante seguir a orientação de Jesus. Não basta simplesmente sair para pescar assim, por conta própria. Muito importante, Jesus está mostrando como pescar, onde pescar. A gente tem que reconhecer essa dependência que a gente tem de Jesus Cristo, não é? Logo depois, então, que eles trazem todos esses peixes para a praia, né, Jesus, então, os recebe. Eles demoraram para reconhecer que era Jesus, que estava ali na beira da praia. Mas uma vez que eles o reconheceram, eles nem perguntaram quem era. Eles vieram para junto dele e Jesus os recebeu com pão, né? E também com os peixes que eles trouxeram. Houve um encontro de dons, de dádivas ali. Jesus traz o pão, eles trazem os peixes e eles todos participam de uma mesma refeição. E ele, de certa forma, ele reproduz aquela mesma última refeição que ele teve com os seus discípulos antes da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Ele constrói a partir dali um momento de comunhão. E esse também essa é uma outra lição que a gente tem, né? Além do trabalho do reino de Deus, além da pescaria, além da atividade, além, né, de recolher os frutos de tudo aquilo que a gente realiza, do nosso esforço, do nosso ministério, de tudo, é também fundamental exercer a comunhão. É também fundamental participar desse partir do pão a que Jesus convida os seus discípulos, né, aqueles pescadores, a participar. E, graças a Deus por isso, nós temos hoje também essa oportunidade, esse momento de estarmos participando dessa mesma comunhão. Vamos ter daqui a pouco a Santa Ceia do Senhor. E vamos estar reproduzindo essa mesma refeição aqui no nosso meio, né, com a presença de cada um e cada uma. Ela também é fundamental, não é só a pesca, não é só o crescimento do reino, não é só trazer pessoas, mas construir uma comunidade que vive em comunhão.
Então, essas são basicamente, né, as grandes lições dessa pescaria, a pesca que chamam de milagrosa, de maravilhosa, mas que é a pescaria que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia. É assim que Jesus quer nos ver pescando, né? Trazendo pessoas de todo o tempo, de todo lugar, de toda cultura, para juntos então construirmos uma mesma comunhão, que nós chamamos, né, tecnicamente de igreja. É a isso que nós somos, isso que nós somos chamados a construir, agora e sempre. Amém? Vamos nos preparar para a Eucaristia, lembrando que esse peixinho aqui, que nos ilustra, é um símbolo da igreja primitiva e que continua sendo também a nossa identidade. Não é à toa, né? Ele, em grego, ele tem uma sigla que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, né? Victis. E remete justamente a essa grande pescaria, né? Nós somos esse peixe aqui. Amém?